Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 a 39. Os irmãos acharam o texto? Está escrito assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, nesse domingo em especial, nós nos lembramos dos nossos irmãos que sofrem e que padecem perseguição. Perseguição esta física, psicológica, moral, que em muitos casos ceifa a própria vida. Nós, nesse domingo, queremos pensar nessa igreja que sofre e enxergar que o sofrimento faz parte do cristianismo. E ao mesmo tempo em que pensamos nos nossos irmãos e concluímos que o cristianismo faz parte, que o sofrimento faz parte do cristianismo, nós também devemos saber que isso não significa abandono. Pelo contrário, a sua palavra nos garante que nada, nem ninguém, poderá nos separar do seu amor, que foi manifesto a nós por meio de Cristo Jesus. Aplica essas verdades no nosso peito, no nosso coração, nesta manhã, a fim de que nos engajemos, a fim de que oremos, a fim de que lutemos pela causa do Evangelho, com o único propósito de glorificar o teu nome, até que todos os povos o adorem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A teologia nomeia a carta de Paulo aos Romanos como o monte mais difícil de ser escalado teologicamente. E olha, meus irmãos, aqui eu começo esse sermão com uma confissão. Eu prego o Evangelho há mais de 20 anos, prego o Evangelho verso a verso, e ainda não me sinto seguro o suficiente para pregar o livro ou a carta de Paulo aos Romanos inteiramente. Talvez daqui uns 3 anos, se Deus me der vida, nós coloquemos a carta de Paulo aos Romanos para ser exposta nessa igreja. E por que esse livro é considerado um dos livros mais difíceis, um dos livros mais completos, um dos livros mais profundos de toda a Escritura? Por causa da beleza teológica e da profundidade do saber advindo dessas páginas, desses capítulos. O texto que nós acabamos de ler está no meio do livro e Paulo está encerrando talvez
uma das maiores argumentações de toda a Escritura, que é a argumentação de que Deus tem um pacto com o seu povo e esse pacto é inquebrável. Ele começa o texto fazendo uma pergunta, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas Paulo está mencionando? Ele está mencionando os versículos que estão imediatamente, que são anteriores, e claro, todo o capítulo de número 8, mas olhe comigo o versículo de número 8 até o versículo de número 30, e aqui talvez você já perceba a profundidade da carta de Paulo aos Romanos e a grandiosidade da mesma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. À vista da doutrina da eleição, à vista da ordem da salvação, à vista da eleição de Deus para salvar o seu povo, da escolha pessoal do Senhor em salvar o seu povo nesse mundo tenebroso, Paulo diz: que diremos à vista dessas coisas? É claro que a fala embarga no peito de Paulo. É claro que a fala se torna difícil, se torna complicada. Mesmo assim, o apóstolo vai explicar as consequências da grande verdade de que Deus nos escolheu, de que Deus providenciou a salvação, de que Deus nos predestinou, de que Deus nos elegeu, de que a salvação pertence ao Senhor e nenhum dos eleitos sairá ou cairá das mãos do Senhor. Então ele vai trazer 4 perguntas. A primeira pergunta está aqui no versículo de número 31, a segunda pergunta está no versículo de número 33, a terceira pergunta está no versículo de número 34, a quarta pergunta está no versículo de número 35, e a resposta de todas essas perguntas, encerrando, é o versículo de número 37. Paulo vai terminar o seu argumento com uma nota de rodapé, com uma reflexão pessoal, dizendo: eu bem sei que... Então vamos olhar, à vista dessas coisas, o que diremos? Paulo diz: eu tenho 4 coisas a dizer à vista da eleição, da predestinação, da salvação e da garantia que temos da eternidade. Primeira conclusão que Paulo chega, e ela é feita em forma de perguntas, e aqui só para que você entenda o texto. As perguntas são retóricas, então a resposta está na própria pergunta. Paulo está dialogando com os romanos, mas ele cria um personagem imaginário que faz perguntas para ele. Então ele responde essas perguntas por meio de outras perguntas. E é por isso que é tão difícil a interpretação desse texto. Ele traz uma pergunta imaginária, coloca a pergunta no texto e ele mesmo responde essa pergunta. Então a conclusão vem em forma de perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos elegeu, se Ele nos salvou, se Ele nos predestinou, se a ordem da salvação começa em Deus, termina nele, se Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, o que nós dizemos? Nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta é: ninguém. Não existe ninguém que pode ser contrário a nós ao ponto de vencer ao próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos glorificou, Ele nos justificou, Ele garantiu a eternidade por nós. Sendo assim, quem pode desabilitar aquilo que Deus fez? Ou quem pode contrapor na mesma medida, na mesma intensidade, na direção contrária, com forças condizentes? Quem nesse planeta, quem fora desse planeta, qual é a criatura ou a coisa que pode ser contra nós? Essa é a pergunta de Paulo. E a resposta é: ninguém. Não existe ser algum que pode ser contrário a nós ao ponto de nos vencer definitivamente. O ponto aqui
não são derrotas circunstanciais, não são derrotas ocasionais. O ponto aqui é a derrota eternal. Se Deus é pelo seu povo, quem conseguirá vencer a Deus e o seu povo, ou o povo e o seu Deus, numa batalha definitiva? E Paulo não só traz as respostas à pergunta retórica implícita na pergunta, mas ele também argumenta. Ele diz: ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente todas as coisas? A pergunta é claro que dará. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Se Ele nos chamou, se Ele nos predestinou, a ordem é essa: se Ele nos predestinou, se depois da predestinação Ele nos chamou, se depois do chamamento Ele nos justificou, se depois da justificação Ele há de nos glorificar, como poderemos negar a sua obra? E a prova de que Deus fez tudo isso está na entrega do seu filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho em nosso favor. Ele moeu o seu próprio filho para nos salvar. E aqui o ponto central da argumentação de Paulo é que o cristianismo envolve sofrimento, mas não envolve derrota final. É bem verdade que todo o argumento vai girar em torno da perseguição. É bem verdade que a garantia de que seremos vitoriosos está na morte do Filho de Deus. E nesse sentido, a perseguição é tamanha que o Filho de Deus foi morto naquela cruz. Então é verdade de que sofrimento e perseguição fazem parte do cristianismo, mas também é verdade que Deus é em favor do seu povo. Também é verdade que isto se comprova em Deus ter entregado o seu Filho, e isso se evidencia no fato de Deus ter dependurado Jesus Cristo para morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. Que diremos, pois, diante da doutrina da eleição e da obra da salvação? Diremos que se Deus fez tudo isso por nós, não temos inimigos derradeiros que conquistarão vitória. E a prova disso é que Deus entregou o seu Filho para nos salvar. Então ele traz a segunda pergunta: se não há oposição, será que porventura existe acusação? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E esse versículo tem gerado confusão na mente dos crentes por causa do início do livro de Jó. E lá no início do livro de Jó, vai nos trazer a ideia de que o diabo, o acusador das nossas almas, se apresentou diante de Deus e fez acusações severas contra Jó. Então, ao olharmos para esse texto, nós imaginamos que o diabo ainda tem livre acesso a Deus, que o diabo está entrando dentro do trono da glória de Deus e está trazendo acusações contra eu e você. Não é bem isso que o Novo Testamento nos ensina. O Novo Testamento nos ensina que Jesus venceu o diabo na cruz, amarrando, escravizando Satã. Paulo vai dizer que Jesus triunfou sobre ele e, levando ele à ignomínia, à vergonha, os expôs publicamente. A ideia do argumento de Paulo é que Jesus, ao vencer a morte, aprisiona Satã, amarra Satanás e todos os seus soldados e todos os seus demônios e entra num cortejo vitorioso, assim como os romanos entravam nas cidades depois de uma vitória em combate. À frente o cavaleiro, à frente o general, atrás os seus soldados, e lá no final, acorrentados de mãos e pés e pescoço, vinham os escravos combatentes da batalha ou os escravos conquistados no combate.
O diabo não tem acesso a Deus, o diabo está preso. Jesus disse isso: se tem um valente que está solto, chega um mais valente, ele amarra o valente anterior. Quem é o mais valente? Ele pergunta isso: quem é o mais valente? É ele. Então o que o texto está dizendo? Bom, o argumento do texto aqui é um argumento judicial. Quem é contra? Quem acusa? Quem condena? Quem separa? Ninguém. Então não é um argumento que está acontecendo realmente. Nesse exato momento, o diabo não está diante do trono de Deus falando que quer o nosso sangue, o nosso pescoço ou a nossa vida. Ele está preso. E talvez você pergunte: pastor, como assim se ele está preso com tanto sofrimento no mundo? Pense num cão aprisionado com uma corrente. Ele tem atuação, mas ele não tem liberdade plena. É assim que o diabo está. Uma corrente presa no seu pescoço que dá a ele a atuação em várias áreas, mas não dá a ele o direito mais de matar, o direito mais de escravizar, o direito mais de proibir, o direito mais de impedir o avanço do reino de Deus. Para terminar esse argumento, e se você acredita em demônio territorial, desculpa, você está enganado, isso não existe, isso é bobagem que colocaram na sua cabeça. Volta para o texto. Quem é contra nós? Ninguém. Quem traz acusação contra os eleitos? E a resposta é um segundo ninguém. Ninguém condena os crentes. Ninguém se opõe aos crentes, definitivamente ou de forma cabal. Ninguém mantém a acusação contra os crentes até o final da vida. Ninguém é capaz de sustentar essa acusação contra os eleitos de Deus. E volto a dizer, todo o argumento está girando em cima da eleição que não anula a perseguição. É Deus quem o justifica. Versículo de número 33. Terceira pergunta: quem os condena então? Quem se opõe? Ninguém. Quem acusa? Ninguém. Quem os condena? E a resposta é o terceiro e grandioso ninguém. Os crentes não serão vencidos no último dia, e a prova é que Deus entregou o seu Filho para pagar o resgate. Os crentes não possuem mais acusador, é Deus quem o justifica, e a justificação de Deus é tamanha que o diabo foi expulso da presença do Senhor. Quem então poderia condenar os eleitos de Deus? Ninguém. E a resposta é: por que ninguém pode condenar os eleitos de Deus? Porque Cristo morreu. Ou melhor, é o que Paulo está dizendo nesse antes, é Cristo quem ressuscitou. Ele não só morreu, ele ressuscitou. E essa ressurreição fez com que Jesus estivesse à direita de Deus, intercedendo em nosso favor dia após dia. Olha a densidade do argumento de Paulo. Paulo está dizendo: Deus predestinou o seu povo, Deus chamou o seu povo, Deus justificou o seu povo, Deus glorificou o seu povo. Deus venceu a batalha do começo ao fim. Deus transformou esse povo num povo eleito, num povo salvo. Então, a oposição contra esse povo não é definitiva. É verdade que esse povo vai sofrer, porque o próprio preço do resgate de Deus foi o sofrimento. Mas a garantia de que esse povo é vencedor é Deus ter dado o seu Filho em favor desse povo. A garantia de que esse povo não será acusado eternamente, e essa acusação não vai prosperar, porque é Deus quem os fez justos, é Deus quem transformou esse povo em justíssimos, mesmo sendo eles pecadores. Esse povo porventura terá condenação eterna? Não, porque esse povo é representado do lado de Deus Pai Todo-Poderoso por um homem. É essa a ideia do argumento no versículo de número 34. Pense um pouco comigo no peso, na força, na profundidade, na densidade do versículo de número 34. Homem nenhum subiu até os céus. Homem nenhum é capaz de ficar na presença de Deus e de forma inabalável, inamovível. Todos os homens na presença de Deus são destruídos, são destroçados. E como é que a gente sabe disso? A própria liturgia foi encaminhada em Isaías capítulo de número 6, e Isaías diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei.
Ai de mim, porque estou na presença de Deus. E nesse ato, a presença de Deus se manifestava na terra. A presença de Deus se manifestava no planeta. E a presença de Deus não estava manifesta no céu. Imagina então se Isaías tivesse subido até o céu. Se em terra ele sabe que está perdido, imagina se ele estivesse no céu. Mas volte para o argumento do versículo de número 34. Paulo está dizendo, nesse exato momento, não há condenação para os eleitos de Deus, porque o representante humano desses eleitos está do lado de Deus Pai. Jesus Cristo subiu ao céu em carne. O que isso significa? Que há um representante humano, o meu representante, o seu representante, há um representante carnal do lado de Deus Pai. Jesus está em carne à destra de Deus. Quando Deus olha para nós, e os olhares de Deus têm que passar antes pelo Senhor Jesus, que é o representante do povo de Deus, que é o cabeça da igreja, que é o primogênito dentre os mortos, que é o nosso irmão mais velho e ao mesmo tempo o nosso Senhor e amigo. Quem é contra os eleitos de Deus? Ninguém. Deus entregou o seu Filho em favor dos eleitos. Quem acusa os eleitos de Deus? Ninguém. Deus os fez justos, não há nenhum tipo de acusação que prospere contra os eleitos de Deus. Quem os condena? Ninguém, porque os eleitos de Deus são representados pelo Filho de Deus em carne, que está do lado de Deus Pai. E todas as vezes que Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho em nosso favor. Ele vê os cravos, Ele vê os furos nas mãos, o furo nos pés e o furo do lado. Quarta pergunta de Paulo. Quem então pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se não há quem é contra, se não há quem acusa, se não há quem condena, porventura existe alguém que pode separar? Então Paulo vai ampliar a discussão. A tribulação, porventura, pode separar Deus dos seus crentes? A angústia pode, porventura, separar Deus dos seus crentes? A perseguição pode, porventura, separar Deus dos seus crentes? A nudez, a fome, o perigo, a espada ou qualquer outra dificuldade desse mundo, essas coisas podem nos separar do amor de Deus que foi manifesto a nós em Cristo Jesus? E a resposta é um contundente não. Não há ninguém nesse mundo que é capaz de acusar os eleitos e prosperar em sua acusação. Não há ninguém que é capaz de se opor aos eleitos e vencer nessa oposição. Não há ninguém capaz de condenar os eleitos e não há nada nem ninguém capaz de separar os crentes do amor de Deus. Mas, aqui pela segunda vez, está implícito que os crentes hão de padecer perseguição. Se Deus poupou o seu filho, pela terceira vez, perdão, está implícito. Se Deus não poupou o seu filho, se o seu filho morreu, os crentes padecerão por perseguição. E olha onde Paulo vai tirar a conclusão desse argumento. No versículo de número 36 ele diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E isso está lá no Salmo de número 44, versículo de número 22. Paulo está dizendo, vocês foram escolhidos, eleitos, são salvos, foram salvos, estão salvos e permanecerão salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre, é isso que Paulo está dizendo. Salvos para sempre, eleitos para sempre, escolhidos para sempre, justificados para sempre, glorificados mesmo ainda não tendo experimentado a morte. Essa é a doutrina da eleição, e isso é conhecido como calvinismo. Se somos os escolhidos, existe oposição, porque Paulo ou Deus, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, isso é um sinônimo de que eu estou enfrentando oposição? Ele diz, não. Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas Paulo, ou melhor, ou Deus, eu estou sendo acusado, isso é um sinal de que Deus não me escolheu? E ele diz, não. Essa acusação não prospera porque Deus o justificou.
Mas Paulo, estão me condenando. Paulo ou Deus, estão me levando até a morte, a fogueira, estão me levando até o suplício. Isso significa que Deus me abandonou? Ele diz, não, Cristo morreu. É necessário que os crentes também sofram. Deixa eu explicar, é o que Paulo está dizendo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada fazem parte do pacote. Está escrito que nós seríamos entregues à morte o dia todo. Está escrito que nós seríamos considerados como ovelhas enviados para o matadouro. Está escrito que nós haveríamos de padecer e sofrer angústia, sofrimento e dor. Está escrito que no mundo nós teríamos tribulação. Está escrito que as lágrimas cairiam dos nossos olhos e nós seríamos perseguidos, humilhados, ultrajados, mentiriam e acusariam-nos de todas as coisas. Tudo isso é verdade. Mas isso é sinal de que Deus nos abandonou? Não! Isso é sinal de que há oposição que vai vencer o povo de Deus? Não. Isso é sinal que alguma acusação prosperou? Não. Isso é sinal que alguma coisa os condena? Não. O que isso é sinal? Paulo vai dar a explicação final a todas essas 4 perguntas. E aqui está a resposta. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É verdade que nós vamos sofrer. É verdade que nós seremos perseguidos, é verdade que nós seremos angustiados, é verdade que em algum momento nós sentiremos fome, é verdade que nós sofreremos o perigo da espada, do cárcere, da acusação, do julgamento injusto. Tudo isso é verdade, mas também é verdade que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus nos elegeu, se Deus nos chamou, se Deus nos justificou, se Deus nos glorificou, se somos predestinados a vivermos uma vida à imagem do Filho de Deus, não há oposição, não há acusação, não há condenação, não há separação. Pelo contrário, estes são sinais de que somos mais do que vencedores. Talvez você já tenha ouvido esse texto, ou talvez você já tenha até decorado esse texto, e quando as coisas estão feias na sua vida, você simplesmente faz essa afirmação: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Que coisas? Perseguição, acusação, condenação e perseguição. Oposição, acusação, condenação e perseguição. Como que Paulo vai terminar esse sermão? Ele dá a nota de rodapé, ele dá o seu pitaco pessoal na história, ele traz a cor da pena dele e da tinta dele no final das contas. Ele diz: porque eu estou bem certo, e eu estou muito convicto disso, é essa a ideia. Eu estou plenamente cônscio de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem as criaturas, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo vai fazer um conjunto de 6 ou 7 pares. Ele chega à conclusão, então, de que se não há oposição, apesar de ter a morte, se não há acusação, apesar de ter a morte, se não há condenação, apesar de ter a morte, se não há separação, apesar de ter a morte, todas essas coisas cooperam. E então a conclusão óbvia: nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba que se amanhã ou depois você for enviado para um campo destes de refugiados, você for perseguido como os nossos irmãos estão sendo perseguidos na África, você for completamente isolado, você for completamente separado dos seus entes queridos, e no final das contas, a sua vida que outrora era boa, se tornar uma grande confusão e te levar à morte, se isso ocorrer, nem isso significa que Deus deixou de te amar.
Nem isso significa que Deus te abandonou. Nem isso significa que Deus não te elegeu. O argumento é maravilhoso. Nem a morte, nem a vida. Nem a vida ingrata e injusta, nem a morte cruel e atroz. Nem os anjos e nem os principados. Note o que ele está dizendo. Nem os poderes do céu e nem os poderes da terra. Não existe nem o poder dos anjos caídos, nem o poder dos homens satânicos. Nenhum desses poderes pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O diabo não pode te tirar da presença de Deus. Os homens não podem te arrancar da presença de Deus. Os homens podem te tirar da presença dos seus entes queridos, mas eles não podem condenar a sua alma para o inferno e te separar definitivamente de Deus, porque você é um escolhido, porque você é um eleito. É esse o argumento de Paulo. Nem Satã, com todas as suas hostes infernais, pode te arrancar da mão de Deus. Terceiro par, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem a tribulação momentânea é capaz de te tirar. E eu sei, irmãos queridos, eu sei particularmente que tem irmãos dessa igreja que estão passando por tribulações das mais variadas. Mas lembre-se do versículo de número 35, será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será perigo, será espada, nenhuma dessas coisas. O seu presente pode ser catastrófico. As coisas podem ter caído nas suas costas de uma só vez. Aquilo que estava completamente em ordem pode estar de perna para o ar. Isso não significa que Deus te abandonou. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus te justificou, quem vai te acusar? Se Deus te salvou, quem vai te condenar? Se Deus te amou, o que vai te separar desse amor? Nada que possa acontecer no presente, nada, nada, nada. Nem uma condenação judicial, nem um divórcio, nem o empobrecimento, nem a traição, nem nada, nem ninguém, nenhuma dessas coisas são sinônimos de abandono. Se as coisas do presente não são capazes de te separar, nem o porvir. Nós não sabemos como será o amanhã. E a canção já disse, seja como Deus quiser o amanhã. E esta é uma das grandes verdades, porque o amanhã não nos causa medo. O amanhã não te separa de Deus, o amanhã não te afasta de Deus, o amanhã não te condena, mesmo que o seu amanhã seja escuro e em trevas. Então Paulo vai trazer mais um par, o quarto par, e eu vou pular para o versículo de número 39, e aqui mais uma vez ele cita o Salmo, só que ele cita o Salmo 139, e eu gostaria de ler esse trechinho do Salmo 139. O Salmo 139, versículo de número 8 diz, se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu fizer a minha cama no inferno, lá também estás. Olha o que o Salmo de número 139 diz. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu faço minha cama no mais alto da montanha, lá Ele está. Se eu faço o meu leito no mais profundo da sepultura, lá também está. E veja o versículo de número 39. Nem a altura, nem a profundidade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você chegar no ponto mais alto desse mundo, no pináculo mais perfeito dessa terra, e tiver todo o poder em suas mãos, se você for um eleito, ainda assim nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você avançar nas mais densas trevas, se você se deparar no fundo de uma cela, preso, angustiado, se você se deparar com um estado calamitoso de tal forma que todos enxerguem você ou em você o próprio Satã, ainda assim, se você for um eleito, nada disso te separará do amor de Deus.
a escolha de Deus por nós é incondicional. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou, Ele de antemão nos conheceu, Ele de antemão nos amou, Ele de antemão nos justificou, Ele de antemão enviou o seu Filho, Ele de antemão morreu a nossa morte em Cristo Jesus, Ele de antemão fez tudo isso. Então nem o poder e nem a desgraça poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para a gente fazer o último parzinho, para ficar tudo em parzinho, bonitinho, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade. Pega o rabichinho do versículo de número 38 e liga com o versículo de número 39. Nem os poderes, nem as criaturas. Nada. Poderes aqui nós podemos pensar em poderes desse planeta. Poderes espirituais ou poderes físicos. Eu vi um texto, eu vi uma fala, eu vi um vídeo essa semana que me emocionou. Um homem no Rio Grande do Sul volta para suas terras. Ele tinha uma clínica veterinária, o filho dele fazia prova do laço, ele era criador de cavalos. A esposa dele trabalhava, a cunhada dele trabalhava, o sogro e a sogra perto da propriedade, tinham os boizinhos. E ele volta para a propriedade e não tinha mais nada, a casa não tinha mais nada, só tinha os tijolos do radier, não tinha mais nada, só as bases da fundação da casa, aonde a casa tinha fundação. E ele olha aquele cenário calamitoso, e ele diz que perdeu tudo, e perdeu bens, e perdeu todas as coisas. E ele chora dizendo, eu perdi minha sogra, eu perdi minha cunhada tinha 32 anos, eu perdi entes queridos. E de repente ele se levanta e diz, mas Deus vai nos ajudar e nós vamos reconstruir todas as coisas. Porque se Deus nos trouxe até aqui e nos fez passar por isso, certamente nós veremos Deus agir na nossa vida no futuro. Nós não vamos ser derrotados para sempre. E eu olhei e falei, bom, esse cara entendeu muito mais do que a gente entende às vezes de escritura. Nenhum poder, enchente, maremoto, furacão, terremoto, nada, nenhuma criatura, por mais vil e grotesca que seja essa criatura, por mais abjeta que ela seja, por mais detestável que ela seja, nenhum tipo de criatura, e é por isso que Paulo deixou a criatura aqui no final, porque a primeira resposta é, ninguém pode se opor a nós, ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos separar, e esse ninguém envolve todo tipo de criatura. Como ele termina? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, nesse domingo a gente se lembra da igreja perseguida, a gente se lembra dos irmãos que estão padecendo na África, a gente se lembra dos irmãos que estão padecendo na América Latina, a gente se lembra dos irmãos que estão padecendo no Oriente Médio, a gente se lembra dos irmãos que estão padecendo na Ásia. Nós trazemos à memória esses irmãos, mas mais do que trazê-los à memória, nós os lembramos claramente de que perseguição não é sinônimo de abandono, de que oposição não é sinônimo de derrota, de que acusação não é sinônimo de prosperar ou de verdade, essa acusação não irá prosperar, de que nem as condenações desse mundo são sinônimos de algo derradeiro. Nenhum tipo de sofrimento, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou dor, nenhum tipo de coisas como essa são sinais de abandono de Deus. Pelo contrário, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E Paulo fecha o argumento sanduíche, fazendo o conjunto perfeito, voltando para o versículo de número 28. E eu gostaria que você lesse o versículo de número 28 comigo. Leia em voz alta.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são eleitos. Todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sobre todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Por isso, nem a vida nem a morte. Por isso, nem os anjos nem os principados. Por isso, nem o presente nem o porvir. Por isso, nem a altura nem a profundidade. Por isso, nem os poderes ou as criaturas. Por isso, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se dos seus irmãos, mas traga isso para a sua própria realidade. O sofrimento do porvir não se compara com a glória do futuro. As angústias desse tempo não significam abandono, nem punição de Deus e nem castigo divino. E por fim, eu gostaria que você soubesse que o que Deus fez por você é tão poderoso. A salvação que Deus te entregou, ela é tão profunda, ela é tão válida, ela é tão real, que nada que existe nesse universo é capaz de tirar o seu nome do livro da vida e de lançar a sua vida nas profundezas do inferno. Uma vez salvo, salvo para sempre, desde que a sua salvação tenha sido dada pelo Senhor Jesus. Uma vez escolhido por Deus, escolhido para toda a eternidade. Mas talvez você se pergunte, que essa é a pergunta que as pessoas fazem. Então eu posso viver de qualquer jeito? Ai. Se você é um eleito, você vive como os eleitos de Deus. Você não vive como o diabo. Você não vive como Satã. Os eleitos vivem o chamado de Deus. E é por isso que se evidencia neles, uma vez salvo, salvo para sempre. Se a corda chegar no seu pescoço, não temas, porque isso é passageiro, e o seu nome continua escrito no livro da vida. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela obra da salvação que o Senhor nos fez. O Senhor de antemão nos conheceu. O Senhor nos elegeu. E essa eleição nos predestinou. E como evidência da predestinação, o Senhor nos chamou. E como resposta ao chamamento, o Senhor nos fez justos. E o meio da sua justificação é uma vida de santidade. E por fim, no porvir, seremos glorificados. Que diremos, pois, à vista dessas grandes coisas? Não temos muito o que dizer, mas podemos concluir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos concluir. Se Deus é por nós, quem tentará acusação contra nós? Podemos concluir. Se Deus é por nós, quem nos condenará? Podemos concluir. Se Deus é por nós, o que poderá nos separar do amor dele? E então nós olhamos ao nosso redor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Não. Isso faz parte do cristianismo, somos entregues à morte todos os dias. Porventura a morte poderá nos separar? Ou a vida trágica? Não. Os anjos ou os poderes desse mundo? Não. O presente ou o porvir? Não. A altura ou a profundidade? Não. Os poderes ou as criaturas? E a resposta é mais um contundente não. Tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas nos ajudam a chegarmos até lá. E é por isso que não temos o que temer, pois a evidência escriturística é tão contundente que junto com Paulo podemos afirmar
que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter nos escolhido. E aqui nós cantamos, logo eu, um pobre pecador, muito obrigado por ter nos elegido, muito obrigado por ter nos feito ver, muito obrigado por ter nos feito crer, muito obrigado por ter escrito o nosso nome no livro da vida, muito obrigado por garantir a nossa salvação, muito obrigado por enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, muito obrigado por ressuscitar Jesus ao terceiro dia, muito obrigado por estar conosco em toda e qualquer circunstância, muito obrigado por nos dar a eternidade, muito obrigado por salvar pessoas que certamente eram indignas e que jamais poderiam ser contados entre os eleitos de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pois sabemos, ao término desse sermão, que em todas as coisas, e principalmente nestas coisas que acabamos de mencionar, somos mais do que vencedores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.